Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, olha eu aqui de novo com as últimas notícias do Vascão da Gama, num dia recheado de informações, mas fora de campo. Nem parece que amanhã tem um primeiro duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil diante do Botafogo. O jogo é importantíssimo, o jogo em casa, e mesmo sendo um clássico, o Vasco vai tentar prevalecer aí o fator campo para conseguir seguir vivo até a segunda partida lá no Engenhão. Nesse boletim eu vou repercutir as apresentações do Andrés Gomes, do Robert Renan, da chegada do novo reforço do Vasco, o atacante Matheus França, que desembarcou cedinho aqui no Rio, fez exames e já está inscrito no BID da CBF, e dar mais detalhes dessa novela na busca pelo zagueiro central. Tá um bota-casaco, um tira-casaco danado. A cada dia um novo nome surge, uma negociação avança, hora regride, hora avança, e tá nessa vibe, meus amigos. Mas eu vou te contar tudinho que eu sei, do que eu conversei com alguns colegas. Por isso, antes de mais nada, deixe sua fortalecida no trabalho, dê aquela moral com o seu like, compartilhando o vídeo e fazendo a sua inscrição aqui no Detetives. Vamos em frente. Bom, meus amigos, vamos falar de reforços do Vasco da Gama. Eu vou tocar esse boletim hoje na maior parte sobre isso. Hoje tivemos na Barra da Tijuca, na sede da SAF, as apresentações do Andrés Gomes, que já fez a sua estreia pelo Vasco no último domingo, e do zagueiro Robert Renan. Em comum, ambos bateram na tecla da importância do Fernando Diniz na decisão de aceitar esse projeto pelo Vasco. Para não ficar muito cansativo, muito repetitivo, vamos ilustrar rapidinho aqui com o depoimento de cada um, o de que mais importante cada um desses atletas falou aí sobre essa chegada ao clube. Começamos com um colombiano que foi emprestado pelo Rennes da França até o final de junho de 2026. E deu mais detalhes do que pesou aí para a sua escolha pelo Vasco, mas deixou muito claro que vem atuar por aqui no futebol brasileiro por conta dessa vitrine que pode fazê-lo aí voltar à Europa. Então, ouça aí. Primeramente, obvio, con el gerente estuvimos hablando, me habló del proyecto, me convenció. Y por segundo hablé con el técnico Diniz y también me terminó de convencer por la personalidad de él, cómo trabaja, cómo ayuda a los jugadores. Y pienso que eso fue lo más importante para mí. Regresé de Europa porque siento que acá en Brasil el fútbol es mucho más vistoso de donde yo estaba. Me gusta mucho esta liga porque han salido jugadores últimamente colombianos como John Arias, como Richard Ríos, a clubes de Europa top, y espero que ese sea mi destino. Pues primeramente tengo que trabajar, obviamente, pero confiando en Dios que todo va a ser así y volver a Europa. Bom, já o Robert Renan, que formou seu contrato de empréstimo até dezembro de 2026, era só alegria. Vascaíno assumido, torce para que o Vasco faça a compra do seu passe até o fim do seu vínculo. E não escondeu aí que mesmo em outros clubes sempre teve desejo de vestir essa camisa Cruz Maltina. Citou muito a importância também do Diniz e deu mais detalhes dessa sua chegada. Ele que já está regularizado no BID da CBF. Então, vamos ouvi-lo. Cara, sempre tive um prazer enorme de querer vestir a camisa do Vasco. Como eu falei, minha família toda é vascaína. Em Brasília, onde eu moro, tem muito vascaíno. E eu tô sentindo honrado de verdade de vestir essa camisa, que eu acho que eu realizei um sonho mesmo. O grande motivo de eu vestir essa camisa, eu acho que foi o professor Diniz. Ele me ligava 24 horas por dia. Eu acho que eu encaixo diretamente no estilo de jogo dele, né? E eu sempre observei isso. E agora eu tô realizando esse sonho de vestir a camisa do Vasco e jogar com o Diniz também. Vamos torcer para que ambos demonstrem em campo toda essa vontade que propiciou esse acerto com o Vasco. Sem dúvida alguma vai ser aí um bom laboratório esses jogos finais do Brasileirão, onde o time precisa mais do que nunca de qualidade e equilíbrio. E além desses dois, mais um reforço se juntou à dupla. O atacante Matheus França, cria do rival. Matheus desembarcou bem cedo aqui no Rio, depois de uma desgastante viagem, cerca de 11 horas mais ou menos, vindo de Londres, onde morava com a esposa e o seu filho aí de 5 meses. Ele não falou muito por conta dos compromissos que ele tinha agendado aí para o dia, como exames médicos e o registro na CBF, mas deixou o seu recado em seguida nas próprias redes sociais do Vasco. Disse o Matheus: muito bom estar de volta ao Rio de Janeiro,
especialmente em um clube gigante como o Vasco. Estou bem fisicamente e pronto para me doar 100% ao time para ajudar da melhor maneira possível. Foi isso que declarou o Matheus França, que já está regularizado e apto para estrear. Lembrando que ele chega com empréstimo sem opção de compra até o fim de junho de 2026. Em breve será apresentado e aí a gente vai poder ter mais debates sobre essa contratação. Em relação a ele e ao Robert Renan, havia essa expectativa de estrear logo. Olha, mas não vai ser nesse jogo contra o Botafogo não, viu? Ao que parece, pesou a prudência da comissão técnica e a parte médica. O Robert Renan, apesar de estar treinando de forma particular, está há muito tempo sem participar de um jogo oficial. E praticamente só começou a treinar ontem com o Vasco, né? Já o Matheus França nem se fala. Apesar do jogador afirmar que está 100% fisicamente, ele voltou aos treinamentos no Crystal Palace faz pouco tempo, depois de ter ficado ausente dos gramados por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa. Isso sem falar que ele chegou hoje e nem treinou, então provavelmente ambos aí serão preparados para o jogo do próximo final de semana contra o Sport lá em Recife. Se serão titulares, aí vai depender aí do Fernando Diniz. De qualquer forma, estão aptos a participarem aí do segundo jogo pela Copa do Brasil, já que se inscreveram no tempo certo para poder atuar nessa fase. Bom, mas não parou por aí, meus amigos. O Vasco está em vias de concretizar aí a chegada de mais reforços, mais precisamente um zagueiro central. Bom, sobre a questão do zagueiro, meus amigos, a situação está uma extensa novela, a ponto do Carlos Cuesta, o colombiano, que tinha dado um não para o Vasco e ter acertado com o Spartak, voltar à pauta de negociações e avançar, viu? Quando parecia tudo certo, o Spartak de Moscou decidiu não formalizar a transferência do zagueiro na última hora. Ele já estava desde sábado em Moscou, onde realizava lá exames médicos, tudo acertado entre os clubes, com os russos tendo que pagar 6,5 milhões de euros e mais 2 milhões em bônus. Porém, a situação degringolou hoje e a transferência foi cancelada. Os motivos da recusa não foram divulgados, mas andou saindo na imprensa russa que problemas médicos teriam sido aí uma das causas dessa situação. Já o Galatasaray, por sua vez, ele se defende, alegando que está tudo ok com o Cuesta, que tinha passado inclusive por um check-up anterior no clube turco. Ao que tudo indica, o clube russo pode ter se interessado por um outro jogador e decidiu jogar esta para abandonar a negociação, ou até mesmo ter ocorrido aí divergências contratuais e aí ocasionado esta recusa. Com isso, o jogador voltou à pauta, retornou a Istambul para definir o seu futuro. Ele que inclusive foi convocado hoje para a seleção colombiana. Isso fez o quê? Fez com que o Vasco retomasse aí o papo com o clube turco, até porque já tinha um acordo anterior com o jogador e agora a situação vem avançando nesse sentido. O Vasco entende que Cuesta daria um upgrade no sistema defensivo e agora negocia com o Galatasaray um acordo para tê-lo de forma definitiva ou, de repente, com um empréstimo com obrigação de compra por metas. Paralelamente a essa negociação, o Vasco manteve as tratativas com o Pumas do México pelo zagueiro Nathan Silva, que vê com bons olhos essa volta ao futebol brasileiro. Pela manhã a negociação estava meio fria, os dirigentes mexicanos preocupados com a falta de reposição no setor, com a janela se fechando no próximo dia 12 de setembro por lá. Isso sem falar na importância do Nathan para o técnico do time, o Efraim Juarez. Por isso, muita conversa para que a oferta de 5 milhões de dólares pudesse ser melhorada, principalmente na forma de pagamento. E a coisa no final da noite, no final da tarde lá no México, final da noite aqui no Brasil, ao que parece deu uma esquentada. Conversei com alguns colegas que cobrem o Pumas e a informação é que a transferência será concretizada nas próximas horas, quiçá amanhã. Ambos os clubes alinham aí o acordo, inclusive os mexicanos já estariam aí em busca de um novo nome para o setor, ao passo que abriria uma brecha também para trazer mais um estrangeiro e fortalecer a posição de ataque, qualificar o ataque, que é a parte mais carente do time. Portanto, tem essa possibilidade aí do Vasco trazer 2 zagueiros ou um, caso alguma das negociações não se concretize. As próximas horas serão determinantes para esta definição. De qualquer forma, qualquer reforço que chegar agora
não poderá disputar as quartas de final da Copa do Brasil nesse segundo jogo, apenas se o Vasco passar de fase. Sobre saídas, meus amigos, como informou hoje a Itatiaia, o Vasco encaminhou o empréstimo do volante Esforça ao Juventude até o final do ano. Apesar de estar treinando com o grupo, ele não estava nos planos da direção vascaína e tampouco da comissão técnica do Fernando Diniz. Outros atletas, como Maurício Lemos e o chileno Jean David, também devem deixar o clube. A gente tem que aguardar, né? Se realmente vai concretizar, porque são jogadores que o Vasco não tem mais interesse. Bom, sobre o jogo de amanhã, muito mistério no ar, até porque o time tem ausências. O Tietê não treinou hoje, assim como o Paulo Henrique, mas o Paulo Henrique ainda tem chance de ir para o jogo, por isso deve ser relacionado. Fica a dúvida aí de qual volante que substituiu o Tietê, que saiu lesionado contra o Corinthians. Ele tem o Barros, ele tem o Thiago Mendes, pode improvisar também outro nome como já fez, até porque o Hugo Moura deve ser mantido ali na defesa, ao lado do Lucas Freitas. Eu prefiro aguardar a soltar um provável time aqui, já que com o Fernando Diniz, meus amigos, não tem como cravar nada. O cara surpreende, gosta de improvisar, então vamos aguardar porque está muito mistério no ar. É isso, amigos, hoje foi puramente sobre reforço esse boletim e eu sigo apurando com toda a responsabilidade para passar mais informações para você. Deixe seu comentário sobre essas movimentações do Vasco e vamos interagir juntos. Aquele abraço!